Continuando a prova do Colégio Militar de Fortaleza 2020-2021. Vamos agora ao texto 3. Agora apresentamos um texto de Monteiro Lobato, Geografia de Dona Benta, o qual retrata uma das nossas riquezas nacionais, a Amazônia. Nesse livro, a personagem ensina a geografia do mundo aos seus netos. O que você conhece desse lugar do nosso país? Deixemos a palavra com esse grande escritor. Texto 3, a Amazônia. Só no dia seguinte, depois do almoço, é que o terror dos mares fronteou a ilha de Marajó no estuário do Amazonas. Dona Benta foi explicando. Então, fronteou, gente, ficou de frente. Estuário é a mesma coisa que foz, onde desemboca, certo? Desemboca no mar. Dona Benta foi explicando. Estamos num ponto muito interessante do globo, disse ela. Aqui deságua no Atlântico o rio Amazonas, que, se não é o maior do mundo em comprimento, é o mais caudaloso, isto é, o de maior volume de águas. Nasce fora do Brasil, lá pelo Peru, e com outro nome. Depois que engrossa, passa a chamar-se Maranon, até a fronteira do Brasil. Nesse ponto, toma o nome de Solimões, até receber as águas do Rio Negro, e só daí por diante é Amazonas. O Amazonas tem um curso ou comprimento calculado de 5.430 quilômetros, dos quais 3.150 em nosso território. É o rei dos rios e, como o rei que é, vem pelo caminho tragando numerosos afluentes. Então, esses afluentes aqui são outros rios menores, né? Pequenos que desaguam no Amazonas. Então, vem pelo caminho tragando numerosos afluentes, como o Javari, o Tefé, o Madeira, o Purus, esse Rio Negro de que já falei, o Tapajós, o Xingu, o Tocantins, o Pará e numerosos outros menores. Nas matas cresce uma árvore enorme que também fornece alimento e dá dinheiro a ganhar aos homens. É o castanheiro, produtor das famosas e gostosíssimas castanhas do Pará, conhecidas no mundo inteiro como Brasil Nuts ou castanhas do Brasil. Os amazonenses juntam as castanhas que caem das árvores e levam-nas pelo rio até a cidade de Belém, capital do Pará. Em Belém, os navios as tomam para transportá-las aos países consumidores. Outra árvore de grande importância na bacia amazônica é a seringueira, produtora da borracha. A borracha é o leite dessa árvore. Os seringueiros fincam na casca da árvore uma pequena vasilha e dão um corte de machadinha em cima, de modo que o leite escorra. Depois colhem num tacho o leite juntado em numerosas dessas vasilhas e o coagulam, obtendo assim blocos de borracha bruta. O clima do Amazonas é quente e úmido, o que torna a vida do homem ali uma luta constante contra as doenças e os bichinhos. Esses climas são propícios ao desenvolvimento de tudo quanto é miuçalha, de tudo quanto é um bando de asinhas e perninhas. Daí a mosquitada infinita que existe lá. Os carapanãs constituem a maior praga de tais terras. Uns pernilongos bebedores de sangue que não deixam os homens sossegados. Os sábios consideram a Amazônia uma terra ainda em formação. Acham que ainda é cedo para a entrada ali do homem. Dia virá, porém, em que o homem há de conquistar aquela bacia para transformá-la na mais maravilhosa das fazendas. Um dia. Vida vegetal intensíssima, plantas de 1000 espécies diferentes brotam numa fúria louca. E como nos lugares em que a flora é pungente, poderosa, assim a fauna não o é menos. Pungente é poderosa, tá? Então é uma flora rica. Assim a fauna não o é menos. A Amazônia torna-se um paraíso para os animais. O brigue, o que é brigue? É uma embarcação, tá? Então agora ela tá falando, né?
Embarcação. Embarcação a remo. O Brig subiu o Amazonas até a capital do estado, Manaus, que os meninos queriam visitar. Lá, chegando, desembarcaram e passearam na inteirinha. Era uma cidade com todos os sinais de ter sido muito próspera em outros tempos. Manaus já teve os seus grandes dias, explicou Dona Benta, quando a exploração da borracha amazônica andava no apogeu, no ápice. Tudo quanto vocês estão vendo, essas praças ajardinadas, esses edifícios apalaçados é como um palácio. Palácio, parecidos com palácio. Este teatro enorme, tudo nasceu da borracha. Manaus está hoje triste e murcha, porque ainda não apareceu para a Amazônia uma grande indústria que substituísse aquela. Certo, esse texto é de Monteiro Lobato, Geografia de Dona Benta. Agora vamos às questões. 17ª. A partir da leitura do texto 3, deduz-se que o terror dos mares, na linha 1, então nós vamos lá. Estas imagens devem ser correspondentes. Vamos lá, o terror dos mares na linha 1. Então, na linha 1 eu tenho, ó, só no dia seguinte, depois do almoço, é que o terror dos mares fronteou, ficou, né, de frente à ilha de Marajó. Então, vamos à questão. A partir da leitura do texto 3, deduz-se que terror dos mares é o mais novo companheiro de viagem das crianças, o nome dado ao navio, o monstro aterrorizador dos mares, o habitante da floresta brasileira ou o sábio? Quem vai defrontar a ilha de Marajó é uma embarcação que ficou em frente à ilha. Então, não é o companheiro de viagem, não é o monstro, não é o habitante e nem o sábio. Então, a única coisa que pode ficar de frente a uma ilha que está na água, né, é um navio. No caso aqui, na linha 35, ela cita o Brig. Vamos ver a linha 35? O Brig subiu o Amazonas até a capital do estado. Então, ele passou pela ilha do Marajó, foi subindo o rio, chegou até Manaus. Então, 17ª questão, letra B de bola. Então, o terror dos mares era o nome do navio. 18ª. Há um pressuposto em. Pressuposto é a mesma coisa que presumido. Eu vou presumir, eu vou supor, né? Supõe por antecipação. Então, vamos ver o que a questão quer. Suposição por antecipação, ó. Dona Benta foi explicando. O Amazonas tem um curso ou comprimento calculado em 5.430 quilômetros. E como nos lugares em que a flora é pungente, assim a fauna não o é menos. Olha só essa letra C. A flora é pungente, assim, portanto, né? Portanto, se a flora é rica, pungente é rica, é cheia, então a fauna também vai ser. Isso que é uma pressuposição, eu estou supondo por antecipação, porque eu já falei a primeira parte, certo? O Brig subiu o Amazonas até a capital do estado. Isso aqui é uma afirmação, não está pressupondo nada, explicou Dona Benta. Então, de todas as alternativas, a alternativa C é a que pressupõe, é a que supõe por antecipação. A flora é pungente. Assim, portanto, então, a fauna é pungente também, certo? 18ª letra C. Vamos à 19ª. Nas matas cresce uma árvore enorme que também fornece alimento e dá dinheiro a ganhar aos homens, certo? Então, primeiro vamos ver aqui, ó, o recurso coesivo destacado da ideia de
O que é recurso coesivo? Recurso coesivo é a palavra que faz a união entre duas orações. Então, a palavra que faz a união entre duas orações, a palavra destacada é o que, certo? Vamos lá. Ele quer saber qual é a ideia que o que nos fornece. Essa palavrinha nos fornece. Vamos lá. Nas matas cresce uma árvore enorme que fornece alimento e dá dinheiro a ganhar aos homens. A palavra também, ela está aqui na frase. Mas se eu a eliminar, eu não vou perder o sentido da escrita. Nas matas cresce uma árvore enorme que fornece alimento e dá dinheiro, certo? Porque nós queremos saber qual é a função da palavrinha que. Não foi perguntado qual é a função da palavra também. O também, olha só, é uma conjunção, certo? E ela nos dá a ideia de soma. Não é isso mesmo? De adição. O também nos dá a ideia de complemento. Ó, cuidado com essa questão, ela é pegadinha. O também nos dá a ideia de complemento. Ó, vou à praça, também ao baile, certo? Vou à praça e ao baile. Então, vamos ver as alternativas aqui. A, complemento. B, restrição. C, explicação. D, conclusão. E E, exemplificação. Ele quer saber o quê? Nas matas cresce uma árvore enorme que, ou seja, a qual, esse que, ele representa a árvore, certo? A árvore é enorme, a qual a árvore, fornece alimento e dá dinheiro. Então, ele está fazendo uma explicação sobre a árvore. O que? Ele fornece essa explicação. Quem dá a complementação é o também, não é o que. Ele fala aqui, o que faz uma restrição? Não. Ele está explicando, inclusive ele aumenta, né? O que está explicando, ele não está restringindo nada. Ele está dando uma ideia de conclusão? Não. E nem de exemplificação. Então, alternativa 19, letra C. Certo? Bom, 20ª questão. Os carapanãs constituem a maior praga de tais terras, uns pernilongos bebedouros de sangue, que não deixam os homens sossegados. A função do travessão nesta construção, vamos ver. 1. Ele introduz uma pausa para que o texto prossiga com uma explicação? Certo. Olha só, os carapanãs constituem a maior praga de tais letras. Tá vendo? Ele dá uma pausa. Quem são os carapanãs? Uns pernilongos bebedouros de sangue. E aí vem a explicação de quem são os carapanãs, certo? Então, a primeira alternativa está correta. Segunda, confunde-se com hífen, pois ambos têm a mesma função nesta construção. O hífen tem uma função e o travessão tem outra função. Então, não podemos confundir travessão com hífen. Eles não têm a mesma função. O travessão, ele tem a função parecida com a vírgula. Ele serve para isso que está na primeira alternativa. Ele dá uma pausa, ele faz uma explicação, certo? Através do travessão também nós podemos indicar a personagem que está falando um discurso direto, certo? Então, vamos lá. Agora, quais são as funções do hífen? Vamos lá? Tem algumas aqui. Separar sílabas, função do hífen. Separar sílabas. Ligar palavras compostas. Ligar palavras compostas. Serve também para fazer a junção. O hífen serve para fazer a junção entre pronome oblíquo, vejam lá, é pronome oblíquo, tá?
e alguns verbos. Vamos dar um exemplo disso aqui? Exemplo. Compraram na. Comprou a. Então, aqui, ó, pronome oblíquo, pronome oblíquo. Qual é a função do hífen? Olha o hífen aqui, certo? Então, pronome oblíquo, juntar um pronome oblíquo com um verbo, certo? Continuando aqui. Então, a alternativa 2 está errada. 3. O travessão substitui o uso da vírgula sem haver prejuízo na compreensão do texto? Certa. Eu expliquei que ele faz isso, né? Aqui poderia ser uma vírgula. E vai ter a mesma função. Não, quer dizer, não vai haver prejuízo na compreensão do texto. 4. Ele assinala uma expressão intercalada? Ele assinala uma expressão inserida? Colocada no meio? Sim, tá certa a 4. Então, primeira tá certa, segunda errada, terceira certa e quarta certa. A alternativa aqui é a D. Porque, ó, a segunda tá errada, então eu já elimino a A, a B, a C e a E, porque eu já disse que a segunda estava errada. Vamos ao texto 4. A gente observa que no texto 4, nós temos a junção da linguagem verbal e da linguagem não verbal, que são os desenhos, certo? Então, no primeiro quadrinho eu tenho dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Esse texto 4 é de Manuel de Barros. Vamos lá. 21ª questão. Levando em consideração a linguagem verbal e não verbal, bem como as atitudes e o comportamento do garoto da tirinha, podemos afirmar que Armandinho demonstra seu respeito pela natureza, colocando em segundo plano seu respeito pelas invenções humanas? Eu acho que essa alternativa ela é boa. Vou colocar como certa. Vamos olhar aqui, ó. Dou respeito às coisas desimportantes. Ele está olhando uma nuvem. E aos seres desimportantes, ele está apreciando um sapo. Ele gosta de insetos, olha as borboletas. A tartaruga. Isso ele está valorando, antes de quem? Dos mísseis. Ele está valorando antes de quem? Os insetos, ele preza mais os insetos que os aviões. Então, ele coloca em segundo plano, sim, o seu respeito às invenções humanas, tá? Vamos à letra B. A natureza é somente um passatempo para Armandinho, uma fonte de brincadeira? Não, não é um passatempo. E também não é uma fonte de brincadeira. Ele gosta mesmo da natureza, ele a exalta, ele acha belo, não é só um passatempo para ele. Armandinho se desinteressa pelos estudos, buscando conhecimento na natureza? Não, ele não se desinteressa pelos estudos. Aqui no segundo quadrinho, nós temos o Armandinho estudando. Então, ele se interessa pela natureza, mas não se desinteressa pelos estudos, certo? Armandinho é um garoto solitário, por isso busca os animais e a amizade que falta no meio social. No texto, não falou nenhum momento que ele era um garoto solitário. E também não disse que ele aprecia os animais e a natureza porque ele se sente solitário. Não falou nada disso no texto. Então, a gente já risca isso aqui também. A imaginação do Armandinho leva a criar um mundo paralelo, cheio de amigos imaginários. O mundo que o Armandinho aprecia não é paralelo, porque não é imaginativo, não é cheio de amigos imaginários. As coisas que ele aprecia, os animais, a tartaruga,
as nuvens, elas são reais, não tem nada de imaginário. Então, 21ª questão, letra A. Vamos à 22ª. A partir do contexto acima, o verbo prezar é um verbo que eu estou satisfeito, né? Eu estou prezando, eu estou estimando, eu gosto, né? Tem o sentido de acatar. Quando eu acato uma ordem, né? Vou fazer aquela ordem que me deram, então não é acatar. O verbo prezar, aqui, ó, vamos voltar ao texto. Prezo insetos mais que aviões, quer dizer, eu estimo, né? Tem a ver com, tem os mesmos sentidos de obedecer? Não. De desejar? Não. De ignorar? Não. De estimar, de apreciar, certo? 22, letra E. Vamos continuar a prova. Texto 5, Passaredo, composição de Chico Buarque. Vamos lá. Ei, Pintacilgo, oi, Pintarroxo, Melro, Uirapuru. Ai, chega e vira, engole vento, saíra em Ambu. Foge, Casa Branca, vai, Patativa. Tordo, Tujutuim. Xote e sangue, xote e fogo, roxinol sem fim. Some, coleiro, anda, trigueiro, te esconde, colibri. Voa, macuco, voa, viúva, o tiariti, bico calado, toma cuidado, que o homem vem aí, o homem vem aí. Ei, quero, oi, tico-tico, anum, pardal, chapim. Xô, cotovia, xô, ave fria, xô, pescador, martim. Some, rolinha, anda, andorinha, te esconde, bem-te-vi. Voa, bicudo, voa, sanhaço, vai, juriti, bico calado, muito cuidado, que o homem vem aí, o homem vem aí. Vamos lá. Agora nós vamos fazer as próximas questões. 23ª. Então, no texto 5, nós temos um eu lírico, certo? Um eu lírico é um poema, certo? Um poema que tem musicalidade, ok? Então, nesse eu lírico, nós temos o eu lírico constrói uma imagem de pessoa indiferente e benevolente. Vamos ver? Essa pessoa que construiu esse texto, ela é indiferente? Olha só, ela está falando, eu marquei alguns verbos enquanto eu fui lendo. Foge, asa branca, vai, Patativa. Some, coleiro, anda, trigueiro, voa, macuco. Então, esses verbos aqui, tem mais aqui, só que eu não marquei todos. Esses verbos estão no imperativo. Imperativo afirmativo. O que é isso? Ele está dando uma ordem. Imperativo afirmativo. Vai, Patativa, foge, asa branca, some, coleiro, anda, trigueiro. Então, ele está falando o quê? Ele está mandando os verbos, os passarinhos irem embora. Ele está dando uma ordem, certo? Então, ele é indiferente em relação aos pássaros? Não, ele não é indiferente, pelo contrário, ele está preocupado com esses pássaros. Ele está falando, vão embora daqui que um homem vai pegar vocês, certo? Ele é benevolente? Ele é. Benevolente é bom, né? É bondoso. B, preocupada. A imagem da pessoa do poema é preocupada e imperativa? Preocupada, sim. Está preocupado com os animais, certo? Com os pássaros. É imperativa? Sim, também. Lembra que eu acabei de falar? Que ele está mandando os bichos ir embora, então ele fala o verbo no imperativo afirmativo. Então, essa questão B, ela é boa. Vou colocar como certa. Vamos ver as próximas letras. Ele é insensível? Não, ele está preocupado, ele é sensível aos pássaros. Ele é apático? Não, ele não é apático. Apático é aquela pessoa
que fica dormindo o tempo inteiro, é aquela pessoa mole, ele não é apático, ele tá pelo contrário, ele tá falando, vão embora daqui, ele é ativo. Ele é passivo? Passivo é parado, que não toma iniciativa. Não é, ele é ativo, certo? Então, 23, letra B de bola. Vamos à próxima questão. Na canção acima, a expressão o homem vem aí. Depois eu vou falar para vocês como é que se constrói o verbo no imperativo afirmativo, ok? Eu vou fazer a questão 24 e aí eu venho com a questão 23 para ensinar como se constrói o verbo no imperativo afirmativo. Vamos lá. Questão 24. Na canção acima, a expressão o homem vem aí é utilizada para indicar que o homem é uma ameaça à liberdade? Essa alternativa A é boa, certo? Porque ele diz, voa pintacilgo, foge arara, some daqui. Então, e aí ele diz, o homem vem aí. Então, a gente infere que o homem é uma ameaça à liberdade. De quem? Dos pássaros. Letra B. O homem vem aí, evidencia que os pássaros têm expectativas em relação à chegada do homem? Expectativa, não. Os pássaros não têm expectativa em relação à chegada do homem. De acordo com o poema, os pássaros, eles têm que fugir, né, da chegada do homem. Letra C. Provar que o homem vai poluir os rios e riachos? Não, essa questão aqui, ó, nem fala de rio e de riacho. Então, essa letra C está errada. Comprovar que a chegada do homem merece respeito? Não, a chegada do homem não merece respeito, merece a fuga. Letra E, certificar que o homem conhece a natureza, qual o cerca? Não está falando isso no poema, né? Que o homem conhece a natureza. Então, a alternativa 24 é letra A. Realmente, o homem é uma ameaça à liberdade. De quem? Dos pássaros. Por que ele fala isso? Porque o homem quer colocar os pássaros numa gaiola. Vamos lá. Agora, como é que nós vamos... eu vou falar para vocês como é que se forma o verbo no imperativo afirmativo. Então, vamos lá. Eu vou formar a partir do presente do indicativo, também do presente do subjuntivo. Eu vou pegar esses dois subjuntivo. Só um pouquinho. Subjuntivo. Eu vou pegar esses dois tempos, tanto o presente do indicativo quanto o presente do subjuntivo, para formar o quê? O imperativo afirmativo. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou pegar um dos verbos que tem no texto. É o verbo fugir, certo? Fugir. O verbo fugir termina em ir, né? Então, é um verbo da terceira conjugação. Vamos lá. Presente do indicativo do verbo fugir. Eu fujo. Tu foges. Ele foge. Nós fugimos. Vós fugis. Eles fogem. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eu vou pegar o tu e o vós do presente do indicativo, vou levar lá para o imperativo afirmativo e quando eu levar para lá, eu vou tirar o S. Eu vou cancelar o S, certo? Ok. Peguei aqui e cancelei o S, então, ele vai ficar foge.
certo? E aqui no vós vai ficar fugir. Então, vamos lá. Continuando aqui. Vamos formar o presente do subjuntivo. Que, né? Tem o que aqui. Que eu fuja. Que tu fujas. Que ele fuja. Que nós fujamos. Que vós fujais. Que eles fujam, certo? Então, ó, que eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? O imperativo afirmativo não tem eu não vou dar ordem para mim mesmo, certo? Já começa direto no tu, na segunda pessoa. Então, a segunda pessoa eu já tenho aqui no imperativo afirmativo, porque ela veio de onde? Ela veio aqui do presente do indicativo. Foge tu. E aí o resto vai vir todo do presente do subjuntivo. Então vai ficar foge tu, fuja você. Fujamos nós, fugir vós, que veio do presente do indicativo, e fujam vocês, que também vem do presente do subjuntivo. Uma dica, observação. O imperativo negativo, ele vem completo, quer dizer, todas as pessoas, o eu, o tu, o ele, nós, vós, eles, vem de onde? Do presente do subjuntivo. Do presente do subjuntivo, certo? Então, a única coisa diferente aqui no imperativo negativo e o presente do subjuntivo é que no imperativo negativo você vai usar a palavrinha não. Então, ó, não fujas tu, não fuja você, não fujamos nós, não fujais vós, não fujam vocês. Bom, gente, acabamos as questões, né? A última era 24. Vamos aprender a fazer prova por eliminação de questão. Fiquem com Deus, até a próxima prova.